Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. E ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Que atmosfera poderosa é essa, hein? Em ambientes onde a presença de Deus se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. A atmosfera ela é importante porque ela denota que nós estamos caminhando debaixo da direção de Deus. Caminhar debaixo da nuvem é testemunhar do poder de Deus por onde nós andamos. Deus marcou um encontro com você aqui. E você está debaixo dessa atmosfera, que é a atmosfera de direção e apontamento. É por isso que eu creio, eu preciso declarar sobre a vida de alguém, que quando você sair daqui, tudo aquilo que estava travado em sua vida não estará mais. Milagres estão acontecendo não porque vocês estão pedindo milagres, mas porque vocês estão pedindo a presença de quem realiza todos os milagres. E quem tem presença dele na vida tem segurança e garantia de vitória. Só quem acredita nessa palavra, por alguns minutos, enche esse ambiente de adoração do seu lugar. É para ele. Glorifique, exalte, celebre, jubile. Já comemore a sua vitória, já comemore o milagre, já comemore o marco da sua história, celebre. Se você não sabe o que dizer, agradeça, diga que o ama, mas levante a sua voz o mais alto que você puder e glorifique o nome de Jesus nessa casa. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Meu Deus do céu! Como é que prega aqui, bispo? Meu Deus. Ora mace cotora macara. Uau. Uau. Do jeito que você está, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 21. Que alegria estar aqui com vocês, os conhecendo. Bispo Rafael, Bispa Bianca, que são os líderes desta igreja, seus pastores. Têm sido amigos que Deus nos apresentou, uma conexão do céu aconteceu. Eu tive a honra e o privilégio de receber o seu bispo em nossa casa. E a nossa passada aqui hoje, na verdade, era para provar do que vocês estão desfrutando, quietinho no canto ali sentado, né? Mas prove a Deus essa oportunidade, que a mão de Deus esteja sobre nós aqui, amém? Me acompanhando está a minha linda esposa, a mulher mais linda para mim do Brasil. Eu a honro e todos os lugares
que eu tenho tido a oportunidade de ela sempre estar do meu lado. Um dos motivos pelo qual eu sou muito feliz e tenho muito contentamento em meu coração pela família que Deus me deu. Quantos são felizes pela sua família? Diga graças a Deus. Família é dádiva de Deus aos homens, não é? Louvado seja Deus por isso. Fica aqui registrado o meu carinho e minha gratidão, viu? Se você é feliz pela sua liderança, aplauda Jesus bem forte em agradecimento a Deus. Glória a Deus. Eu aprendi com os meus pais que Deus não dá igreja a pastores, Deus dá pastores à igreja. Então, esse casal é uma bênção de Deus para a sua vida, é resposta da oração de uma cidade. Que você os honre e os ame. Amém? O texto diz assim, João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Preste atenção em como começa o versículo 1. Eu gosto quando alguns capítulos começam assim. Depois disso. O que denota que algo aconteceu anteriormente que foi muito importante, mas que não poderia ter terminado da forma que terminou. Então, depois disso, gera uma importante transição entre algo que é importante, mas não foi concluído, e algo que precisa acontecer para concluir aquilo que foi importante. E eu quero já declarar sobre a vida de alguém que tem percebido que algumas áreas da vida estão incompletas. O depois disso vai chegar na sua vida. Porque Deus sempre termina o que começa. Então está escrito assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. O versículo 2 também começa de forma poderosa. Estavam juntos. Porque existem milagres que você vai viver na sua individualidade. Mateus 6,6 diz que quando você orar em secreto, Deus te atenderá em secreto e te recompensará. Mas há níveis de milagres que você só vai viver num ambiente como esse, onde nós nos ajuntamos. Por exemplo, o derramado do Espírito Santo não se deu no isolamento de alguns irmãos, mas no ajuntamento deles. O milagre que vai acontecer aqui vai acontecer porque eles estavam juntos. Olhe para alguém que está do seu lado, dê um sorriso Colgate Total 12 para essa pessoa. Diga: que bom que você está aqui. Se você puder, pegue na mão dessa pessoa assim com convicção e diga: nós vamos viver um milagre juntos. Alguém crê nisso? Olha lá, versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. É tão bom quando a gente não se sente sozinho, não é? Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, e tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos viram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Grave isso. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Você pode aplaudir Jesus pela sua bendita palavra? Amém. Tome seu assento, fique à vontade. Que bom ter vocês aí hoje juntos, hein? Alpizeira. Outro nível aqui, né? Glória a Deus.
Meus irmãos, prestem atenção. Existe um personagem destacado nesse texto, porque a maneira como ele termina aponta justamente para o propósito de Jesus em ter proporcionado aos discípulos essa chamada pesca maravilhosa. E essa pesca, ela não é maravilhosa pela quantidade de peixes que são pescados. Essa pesca é maravilhosa pela restauração que Jesus irá proporcionar a um homem. Eu quero pensar com vocês hoje sobre a pesca maravilhosa e olhar com você para esse texto, para juntos entendermos que o Pentecostes vai chegar e você não vai ficar fora do que Deus está disposto a fazer. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que parece que Pedro é o alvo, até porque os anjos haviam dito às mulheres: vocês vão lá e digam aos discípulos que Jesus ressuscitou, e fala para Pedro não faltar na reunião que eu terei com eles lá às margens do mar da Galileia. Jesus tinha um encontro marcado com Pedro, só que Pedro não estava sozinho nessa pescaria. Como eu já disse, há níveis de milagres que para você acessar você precisa estar junto, unido a alguém. Mas não se iluda, ter uma multidão à sua volta reconhecendo o seu trabalho, aplaudindo o seu êxito, e não ter Jesus presente, é a mesma coisa que não ter ninguém. Você pode estar cercado de pessoas dispostas a lhe estender a mão, mas se você não tiver a presença de Jesus, sua pesca continuará sendo um fracasso. Ele tinha um barco, ele tinha pessoas, ele tinha a sabedoria, a sapiência, ele tinha o conhecimento, mas não pegou nada. Porque há algumas pescas que para você ter sucesso, não vai depender unicamente, exclusivamente da sua capacidade, mas da presença de quem está na sua história. Agora, observe uma coisa comigo. Pedro teve 2 experiências, pelo menos, de pesca com Jesus, registrada aqui nas Escrituras. Na primeira, Jesus o chama. Na segunda, Jesus o restaura. Na primeira é um chamado, na segunda é uma restauração. Na primeira, que é um chamado, a Bíblia vai nos dizer, lá em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que uma multidão comprimia Jesus às margens do mar. E Jesus pede a Pedro, que estava lavando as redes, o barco emprestado. Pedro não só empresta o barco para Jesus, como se mantém no barco para servi-lo. Jesus, do barco de Pedro, vai alimentar uma multidão faminta pela palavra, porque o próprio texto diz que Jesus lhes pregou a palavra. E nada mais poderoso do que a palavra de Jesus nas nossas vidas, porque pela palavra ele traz à existência o que não existe, traz forma ao que não tem forma, preenche vazios. Pela palavra ele curou os enfermos, libertou os oprimidos, pela palavra. Então, quando Jesus está pregando para a multidão, e Pedro, que empresta o barco para Jesus, o está ouvindo pregar, ele está admirado com a palavra que ouve, mas carrega dentro de si a frustração de uma noite de fracasso. Depois que Jesus termina de pregar do barco de Pedro, Jesus diz para Pedro afastar o barco mais um pouco. Vamos para águas mais profundas. Então Pedro, obedecendo, vai e leva o barco, e Jesus diz: agora lança a rede. E aí Pedro conversa com Jesus, dizendo: mestre, pesquei a noite inteira, não peguei nada, viu? Ele estava no ambiente onde Jesus estava, admirado com a palavra, mas ainda cheio de frustração. Mas o milagre começa quando Pedro expõe a frustração, quando Pedro confessa o fracasso, quando ele põe para fora o pensamento. Ele diz: não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Parece-me que, enquanto Pedro estava ouvindo Jesus pregar para a multidão, ele reconhece que as palavras dele eram diferentes. Então ele lança a rede, você conhece a história.
Foram tantos peixes que o barco quase a pique. Ele precisou dar sinal para os companheiros encostarem os barcos. Então o barco de Pedro é cheio, o barco dos companheiros também são cheios. E aqui há duas lições, pelo menos. Primeiro, Jesus pega o barco de Pedro emprestado para alimentar uma multidão. Depois vai resolver o problema de Pedro. O que significa que antes de Jesus solucionar os seus problemas, ele vai usar você para solucionar o problema de alguém. Você já teve a sensação na sua vida alguma vez que alguém te procurou para pedir um conselho, uma palavra, e aí você foi aconselhar aquela pessoa e dar uma palavra para aquela pessoa passando por um problema semelhante ao dela? Se sentindo incapaz, inapropriado, você pensou, meu Deus, como eu posso orientar alguém se eu estou vivenciando um problema semelhante? Porque é assim, você coloca a sua vida, as suas palavras, a sua boca, o seu coração, as suas mãos, os seus recursos à disposição de Jesus. Aí ele usa você, a sua boca, seu coração, as suas mãos, os seus pés, os seus recursos para abençoar alguém. Depois ele sara as suas feridas, ele cura as suas frustrações, ele enche a tua estrutura daquilo que você não foi capaz de encher. Eu vim mexer com você essa noite debaixo de uma autoridade de Deus e dizer para você que está esperando o milagre acontecer, seja a resposta de Deus para a vida de alguém, e o milagre na sua vida será inevitável. Deixa eu só perguntar, alguém aqui está disposto a emprestar um barco para Jesus essa noite? Se há, levante a sua voz e glorifique o nome de Jesus. Só empreste. Não tenha medo. Se você ficar pensando que não dá para emprestar o barco, porque tirar o barco da margem, levar para a água profunda gera custo, e você não tem recurso para cobrir esse custo, porque a noite inteira pescou e não pegou nada, você vai perder a oportunidade de desfrutar do grande milagre. O que Jesus espera de você, preste atenção, não é uma estrutura pronta para ele operar o milagre. O que ele espera de você é disposição para provocar o milagre, não tendo a estrutura pronta. É o que está acontecendo com essa igreja. Há uma provocação aqui. E sabe o que acontece? Quando um povo se reúne para provocar um milagre, Deus responde. Então Pedro vai viver essa primeira lição. Diga assim comigo: antes de Jesus encher o meu barco do que eu preciso, Ele vai usar o meu barco para abençoar a vida de alguém. Eu quero profetizar sobre algumas pessoas que o que Deus vai fazer na sua vida será tão grande que não vai abençoar 1, 2, 3, vai abençoar uma multidão, vai abençoar Itu e região, vai abençoar Itu, região e a nação brasileira, vai abençoar Itu, região, a nação brasileira e as nações da terra. Eu creio um avivamento se espalhando por toda essa cidade através de vocês. É por isso que você precisa se colocar à disposição de Jesus e dizer: usa o meu barco, Jesus. Tem frustração, tem perda, tem dano, tem noites de tristeza, há lutas em casa, batalhas no trabalho, mas o meu barco está aqui, é teu, pode usar, pode usar, pode usar. A segunda lição dessa primeira pesca, dessa primeira experiência, é que Pedro se submete à palavra. A palavra. Você precisa reconhecer e crer o poder que a palavra exerce sobre a nossa vida. Um dia um homem de muito prestígio foi até Jesus e disse: Jesus, eu estou com o filho morrendo em casa, o senhor poderia ir lá orar por ele? Jesus diz: não, eu não vou, mas pode voltar para casa porque o teu filho não morrerá. O texto diz que quando ele estava voltando para casa, ainda no caminho, os seus servos o interrompem e diz assim para ele: olha, meu senhor, temos uma boa notícia para te dar, o teu filho está curado. O homem logo pergunta: a que horas foi que isso aconteceu? Quando eles retratam o horário, o texto diz assim, ó, ele se deu conta que era exatamente o mesmo horário que Jesus havia liberado uma palavra. A história termina assim: ele e toda a sua casa creu. É isso que vai acontecer na sua vida. Se você se submeter à palavra de Jesus, quando você estiver voltando para sua casa, quiçá, alguns aqui ainda no meio do caminho, serão surpreendidos por um telefonema dizendo que alguém foi visitado antes, que alguém foi tocado antes,
que milagres aconteceram antes. Porque quando eu me submeto à palavra, Deus nos prova e nos revela que por meio da sua palavra Ele sempre chega primeiro. Sempre. Agora, Pedro vive essa experiência maravilhosa, se submete à palavra, vive essa impressão maravilhosa desse milagre. O texto diz que ele cai de joelhos e diz para Jesus: eu não sou digno de tê-lo em minha vida, em meu barco, em minha estrutura, eu sou um pecador. E Jesus faz a Pedro um convite, um chamado, e diz: Pedro, segue-me. O que eu preciso fazer, Senhor? Deixa tudo, segue-me. Se você me seguir, Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Aqui, Jesus revela o destino de Pedro. Qual que era o destino dele? Ser um pescador de homens. Agora, é necessário um trajeto, uma trajetória, é necessário um discipulado, um preparo. E é durante esse período que algumas coisas acontecem com esse homem. Você conhece a história e sabe o que ocorreu. Eu quero me ater a algumas coisas que aconteceram com Pedro no dia que Jesus foi capturado pelo Sinédrio, condenado à morte. Quantos estão aqui, digam amém. Amém. Preste atenção nisso. É tão importante pensarmos sobre Pedro, porque Pedro é a concretização de uma profecia registrada por Isaías no capítulo 28, versículo 16. Na versão Almeida Revista Atualizada, vocês conseguem projetar esse texto para mim? Na ARA, Isaías 28, 16. O profeta Isaías está registrando o testemunho que Deus dará ao seu filho. Mas é interessante como esse versículo termina. Porque olha só o que diz o texto. Alguém comigo aqui? Isaías 28, 16 está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Deus. Quem está falando? Deus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Lê comigo essa última expressão aqui do final. Vamos lá? 1, 2, 3. Veja, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém que provavelmente irá correr o risco de que, por não crer, tentará fugir. Não é com Isaías. Isaías está registrando. Isso aqui vai acontecer no ministério de Jesus. Você sabe que Isaías é o profeta messiânico, porque ele conta a história de Jesus 700 anos antes dela se manifestar. Esse texto é um texto para Pedro. A prova disso é que o próprio Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, vai relatar essa passagem, dizendo que Jesus era essa pedra. Mas ele modifica o final. Ele não diz: aquele que crê não foge. Ele diz: aquele que crê não será envergonhado, porque ele não fugiu. Agora, ele não fugiu não é porque ele era forte, bom e preparado. Não, ele não fugiu porque Jesus voltou por ele. Observe comigo alguns textos. Quantos estão vivos aqui? Digam amém. Amém. Você já vai entender. Pedro iria fugir quando exposto. Lucas capítulo 22, versículo 54. Pode voltar na NVI. O texto diz que Pedro inicia um processo de queda, de distanciamento. Mesmo depois de ter andado com Jesus 3 anos e meio, ter visto Jesus ressuscitar os mortos, ter visto Jesus limpar os leprosos, dar vista aos cegos, ter visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ter visto Jesus transfigurado em corpo de glória no monte, ter andado por cima das águas com Jesus, tendo provado de tudo isso. Mesmo Pedro tendo provado de tudo isso, no finalzinho, pronto para viver o cumprimento do seu destino, Satanás cria uma emboscada contra Pedro, para que ele fuja. E sabe como começou esse processo? Aquele que caminhou com Jesus bem perto, sempre estava lá. Pedro era um dos 3. Lembram disso? Ele começa a seguir Jesus de longe. Olha o que diz o versículo 54 do capítulo 22. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo. Ok, o que aconteceu com Pedro aqui? Tome muito cuidado, porque a estratégia do adversário é impedir você de desfrutar do que acontecerá no Pentecostes.
E a primeira coisa que ele vai tentar causar em você, preste atenção nisso, é a distração de seguir de longe com a falsa sensação de que está perto. Ele está no mesmo ambiente que Jesus está, porém de longe. Você pode estar dentro do culto, dentro da atmosfera, dentro do ambiente onde Jesus está, e ainda assim está seguindo de longe. Eu não preciso nem entrar no mérito para você entender. Seguir Jesus de longe, você sabe o que é. É manter a presença corporal e física dentro do ambiente da adoração, mas o coração lá no mundo. É o que o inimigo quer tentar fazer. Prender a sua mente, os seus sentimentos, seus pensamentos e os seus desejos às coisas que te afastam de Jesus. Não só isso, as preocupações também, as dívidas, os problemas de casa, as crises no casamento, os problemas com os filhos. Ele quer que você esteja fisicamente aqui, mas com o coração longe, com a mente longe. Cuidado, porque o processo de declínio começa aqui, quando nós seguimos Jesus de longe. Pedro não nega Jesus de uma hora para outra. É um processo. Começou seguindo de longe. E o convite de Jesus para você é: chega mais perto. Quer viver um milagre? Chega mais perto. Quer desfrutar de uma transformação? Chega mais perto. Quer vivenciar algo sobrenatural? Chegue mais perto. Se tem alguém aqui caminhando de longe, o convite de Jesus para você hoje é: volte a caminhar de perto. E se você ainda nunca desfrutou do que é caminhar com Jesus lado a lado, Ele também te faz um convite: vem me conhecer de perto. Pedro sabe que ter Jesus perto é sinônimo de milagre. Lembra da primeira pesca? Onde Jesus estava? No barco com ele. Mas agora ele está seguindo de longe. Agora, existe um alerta aqui para mim e para você. Se Pedro, depois de ter provado tanta experiência com Jesus, se Pedro, que recebeu de Deus a revelação de que Jesus era o Cristo, lembra quando Jesus perguntou: quem o povo, quem a multidão diz que eu sou? Pedro recebe uma revelação do Pai e diz: tu és o Cristo. Pedro, que sabia quem era Jesus, seguiu de longe. Imagina o risco que nós corremos. Imagina. Alguém aqui já viu um morto de 4 dias ressuscitar? Sim ou não? Pedro estava lá e ajudou a tirar a pedra. E ainda assim, está seguindo de longe. Se não bastasse, no capítulo 55... Pedro arruma um lugar para se assentar com os perseguidores. O processo de deslealdade começa assim: segue de longe, daqui a pouco está se assentando com quem nunca deveria ter se assentado. Daqui a pouco está se assentando com gente que você jurou para si mesmo que não se assentaria. E isso é muito delicado. Eu gosto de falar sobre esse assunto, porque eu amo como os livros da Bíblia começam. O Salmo 1 começa de uma forma muito poderosa, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios? Aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele tem prazer de meditar dia e noite. Aí vem a promessa: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Tudo quanto fizer prosperará. O caminho da prosperidade começa quando você decide tomar cuidado com os lugares onde você arruma a cadeira para se assentar. Cuidado, você pode ter a sensação de que está se assentando quando na verdade está caindo. É o que aconteceu com Pedro. Ele arruma um lugar entre os perseguidores, ele arruma um lugar entre aqueles que estão desejosos em matar Jesus, o seu amigo, o seu mestre. E quantas vezes pessoas caíram e fracassaram no ministério, porque na tentativa de ajudar, o desleal se tornou desleal. Toma muito cuidado com as mesas onde você se assenta. O inimigo vai tentar te distrair. Quantos ainda estão aqui? Digam amém. Amém. Agora olha só, ele se assenta com os perseguidores. Vamos ler versículo 55 do capítulo 22. Quando porém acenderam uma fogueira, acenderam o quê?
Se você puder grifar isso, acender uma fogueira, grife, que isso daqui vai aparecer lá no texto que nós lemos no começo, quando eu voltar para lá daqui a pouquinho. O que é que tinha na roda dos escarnecedores? Tinha fogueira, tinha fogo. E sabe por quê? Pessoas sinceras e verdadeiras muitas vezes se assentam na roda dos escarnecedores por causa do fogo, em busca de se aquecer, em busca de ser amado, respeitado, ovacionado. São desleais, mas celebram as minhas conquistas. São desleais, mas celebram o meu avanço. Eu vou ficar aqui. Eles são desleais, mas eles aplaudem cada conquista que tenho. Aí você, em busca desse calor, se assenta com gente que na verdade quer matar você. Pedro está com os perseguidores de Jesus, mas sabe o que eles queriam fazer com os discípulos também? Matá-los. Toma muito cuidado quando você, marido, toma assento com aquela mulher que não é tua. O inimigo pode estar armando para você. Começa sempre assim, com elogio, com aplauso, com reconhecimento. Cuidado, mulher, você que é casada, com as armadilhas que o inimigo trama para destruir o teu casamento. Ah, mas ele me elogia. Cuidado, tem fogo, mas esse fogo pode te queimar. Tem fogo, mas esse fogo não é como o fogo da sarça, que queima, mas não destrói a sarça. Esse fogo pode te queimar, pode te machucar, pode deixar cicatrizes em você. Tem fogueira, mas essa fogueira foi acesa por perseguidor. A fogueira está no meio do pátio. E o que acontece aqui agora, queridos? Eles sentam ao redor dele. Como termina? 1, 2, 3. Pedro. Percebe? Começou seguindo de longe, agora já está sentando com quem não deveria se assentar. Terceiro, versículo 56, olha o que acontece. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Preste atenção, se tem uma coisa que o fogo traz é revelação, porque fogo é luz. O fogo pode ser estranho, mas ele vai revelar quem você é de verdade. E uma serva é quem vai ser usada para tentar trazer Pedro de volta, e Pedro não percebe. Ela vem e diz assim, olhando fixamente para ele: este homem estava com ele. É sempre assim. Quem já foi confrontado assim, ó, mas você não vai na igreja? Você está falando assim, mas você não participa lá da igreja? Quem já foi confrontado dessa forma? Aí você fica bravo porque você interpreta isso como uma acusação. E isso pode ser uma mensagem de Deus para você dizendo: volta para o caminho. Aí o que Pedro vai fazer? Negar pela primeira vez. Olha o versículo seguinte, olha. Contudo ele falou o quê? Mulher, não o conheço. Você consegue sentir a dor dentro de Pedro agora? Oh, aleluia. Imagina, irmão, Pedro está dizendo: eu não conheço. Mas ele tem que engolir essa mentira. Imagina a lembrança. Eu não conheço, mas eu dormi na mesma casa. Eu não conheço, mas eu comi na mesma mesa. Eu não conheço, mas isso não é verdade. Eu estava lá, estava afogando, ele me pegou pela mão. Alguém aqui? Eu não conheço. Começou seguindo de longe, se assentou no lugar errado e já está negando. Esse é o processo. Agora o que vai acontecer é pior. O versículo 59 diz assim: cerca de 1 hora depois, Pedro não só se assentou naquela mesa, Pedro decidiu permanecer lá. Cerca de 1 hora fala de permanência. Tenha um pouquinho de paciência, essa palavra precisa ser pregada. Escute, Pedro já está há 1 hora, permaneceu onde não deveria ter permanecido. Negou Pedro, neguei. Poderia ter se levantado e voltado, mas não foi o que ele fez. Permaneceu lá. Ele permanece lá. E cerca de 1 hora depois, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Olha o versículo seguinte. Pedro respondeu: homem, primeiro foi uma mulher, agora é um homem. Não sei do que você está falando.
Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. É isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim ser o canto do galo. Dizer para alguém: está na hora de voltar a orar como um dia você orou. Está na hora de voltar a jejuar como um dia você jejuou. Está na hora de você voltar a amar Jesus como um dia amou. Está na hora de você buscar com intensidade como um dia buscou. É por isso que essas segundas de glória, poder, Pentecostes tem acontecido aqui. É Deus vindo ao seu encontro, dizendo para você: está na hora de voltar, está na hora de voltar, está na hora de voltar. Pode voltar. Agora escute isso aqui. Marcos, capítulo 14, versículo 71. E eu já vou voltar para João. Pedro não só permaneceu, como Pedro agora vai começar a falar como os inimigos falam. Seguiu de longe, se assentou com eles, negou uma vez, negou duas vezes, agora já está falando como eles falam. Olha o que diz o texto. Marcos, capítulo 14, versículo 71, está escrito. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ele... Pedro não só nega, Pedro agora amaldiçoa e jura. Pedro praguejou. Começa a falar mal de Jesus no meio deles, para se misturar, para se tornar parte do conjunto. Deixa eu falar como eles falam, só para eu me sentir parte. É isso que acontece. Mas apesar dele ter feito tudo isso, Jesus voltou por Pedro. Agora você vai entender o João 21 que nós lemos. Vamos voltar para lá? E eu termino. João 21. Versículo 4 diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Pedro é um dos que não reconhece. Aliás, olha o processo que Pedro decidiu enfrentar. Ele lhes perguntou, olha como Jesus chama Pedro: filho. Vocês têm algo para comer? Queridos, Pedro não tem nada para dar. Pedro não tem nada para oferecer para Jesus que ele já não tenha. Então por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus quer ouvir Pedro dizendo: eu não tenho nada. Porque quando Pedro disser eu não tenho nada, Jesus vai dizer para ele: então lança a rede do lado direito, que eu quero mostrar para você que aqui, aquilo que você não tem, eu tenho. Então quando ele diz lança do lado direito, o que Jesus está tentando lembrar Pedro era do desejo de se assentar à direita dele. Lembra da discussão na casa? Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Pode falar uma coisa? Aquilo que Jesus está disposto a fazer na sua vida é maior do que a tua capacidade de sustentar. O que faz com que as redes não se rompam não é a capacidade da rede, é o poder da palavra. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, não fugiu, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas e agora? Ou ele nada para atravessar do outro lado, ou ele volta para a margem e encara Jesus. Jesus cercou Pedro, como cercou você essa noite. E agora vai acontecer algo maravilhoso. Os discípulos vêm arrastando o barco com os peixes para a margem, pulam desesperados porque querem ter aquele momento com Jesus. Pedro, escondidinho, fica parado de longe, tímido. Jesus pede para os discípulos: tragam alguns peixes. Pedro vai na rede, puxa a rede para fora,
pega alguns peixes e se aproxima de Jesus. E quando eles chegam perto, o texto diz que havia uma fogueira acesa. Você lembrou de alguma coisa? Essa fogueira acesa agora não é como aquela fogueira acesa pelos inimigos. Porque naquela fogueira acesa pelos inimigos só tinha fogueira. Mas nessa tem peixe e pão. Tem alguém aqui? Quando eles vêm com o peixe, Jesus apresenta o peixe pronto. Quando ele se aproxima com os peixes, já estava tudo preparado. Então por que ele pediu peixe? Porque Jesus está querendo dar a seguinte lição para os discípulos: eu posso fazer sozinho, mas decidir chamar vocês para participar. É um privilégio servir. Servir é coisa de gente resolvida. Jesus está dizendo: pega o peixe e traz. E quando eles chegam com o peixe, está tudo pronto. Eu repito, o que ele está ensinando é: eu posso fazer sozinho, mas decidi convidar você para participar. Jesus pode salvar essa cidade sozinho, mas ele escolheu você para participar. Jesus pode curar os enfermos sozinho, mas ele escolheu você para participar. Jesus pode mudar a história de toda a circunvizinhança sozinho, mas ele te deu o privilégio de participar. A pergunta que não quer calar é: vai ficar de fora ou vai se aproximar da fogueira certa? Glória a Deus. Eu quero convidar você a trocar as palmas pelo barulho de aleluia e glória a Deus. E declarar uma coisa sobre você: o mundo pode acender fogueiras, te proporcionar calores humanos, ímpios e mundanos, mas o que o mundo não pode te dar é peixe e pão na brasa. Existe algo que Jesus preparou para você, aquilo que o mundo não pode dar. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, o mundo não a tem, mas eu dou a vocês. Preste atenção em uma coisa, e eu já vou para o final agora, terminando de vez. Escute. A Bíblia diz que quando Pedro está lá, pertinho, Jesus toma o pão, parte e serve a mão deles, inclusive a de Pedro. Toma o peixe e faz o mesmo. E quando Pedro termina de se alimentar, inicia o processo da restauração. Agora você entende que o milagre da pesca maravilhosa não foi a quantidade de peixes que eles apanharam, mas foi o resgate de quem estava longe. Aquele que caminhou longe agora está perto de novo. Aquele que negou, que murmurou, que falou que não devia, agora está do lado de Jesus, ouvindo o que ele tem a dizer, sentindo o calor da sua presença, recebendo o seu toque, recebendo o seu alimento, recebendo o seu favor, recebendo a sua graça, recebendo o seu perdão, recebendo sua misericórdia, recebendo reconciliação e restauração. Jesus não descarta você, não abandona você, não rejeita você. Antes ele te convida: vem para mais perto, chega mais perto. Eu tenho algo para realizar na tua vida, tem uma obra para concluir através de você, eu tenho uma pesca maravilhosa para te revelar, eu tenho um chamado, mas mais do que um chamado, eu tenho uma restauração para realizar na tua vida, para realizar na tua casa, para realizar no teu casamento, para realizar na vida dos teus filhos, para realizar em todas as áreas da sua vida. Chega mais perto! Chega mais perto. E como é que essa história termina? O texto diz, versículo 12: Jesus lhes disse: venham comer. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Jesus está te fazendo um convite. Um dia ele disse: venha beber da água que eu tenho para dar. Aquele que tem sede, venha. Se beber da água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o texto conclui dizendo: e ele se referia ao Espírito Santo de Deus.
Agora ele está dizendo: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha como a situação mudou. No versículo 4 eles não reconhecem. No versículo 12, depois que Jesus oferece o alimento, eles olham um para o outro, não tem coragem de perguntar quem é, porque sabem quem é. Uma revelação acontece enquanto servir é proporcionado. Você se lembra de Jesus com os 2 discípulos a caminho de Emaús? Quando sentou na casa, pegou o pão, partiu dando graças e o serviu, os olhos deles foram abertos. Ou seja, num ambiente onde o servir é compartilhado, a revelação. Eu vi, desde a hora que eu cheguei nessa igreja, um servir compartilhado, uma disposição em servir. O pão foi repartido aqui. Está na hora de você abrir os seus olhos espirituais e ver Jesus transformando a sua história essa noite.